Se você é aquele tipo de investidor que gosta de fundos imobiliários de base 10, na próxima segunda-feira você terá mais uma boa opção desse tipo de fundo para poder investir. Eu estou falando, pessoal, do fundo imobiliário KNSC11. Algum tempo atrás eu havia feito um vídeo sobre esse fundo falando sobre a proposta que a gestora fez de realizar um desdobramento de 1 para 10. Então quem tinha uma cota desse fundo, KNSC11, que no momento está custando aqui R$ 88,15, passará assim a ter 10 cotas no valor aproximado ali de R$ 8,81. Lembrando que vai ser usado para poder fazer o desdobramento o preço de fechamento da sexta-feira agora, dia 3 de novembro. Esse valor atual aqui eu só estou usando como uma simulação. Então a partir agora da próxima segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023, essas cotas já serão negociadas na base 10. Mas será que o KNSC11 ele é um bom fundo para poder investir? Porque devemos nos lembrar o seguinte: não é porque um fundo ele é de base 10, ele tem um valor mais acessível do que os fundos imobiliários de base 100, que ele seja melhor do que os outros. A sua cotação base não interfere na sua qualidade. Então devemos olhar o fundo por dentro dele para saber se ele é um bom fundo imobiliário ou não para investir. Atualmente nós já temos bons fundos imobiliários de base 10 no segmento de papel, já que o KNSC11 também é do segmento de papel. Temos, por exemplo, o BDCI11, temos o MXRF11, temos o VGHF11, então temos boas opções de investimento. E o KNSC11 vai ser mais uma boa opção que os investidores eles terão. Então vamos fazer aqui uma breve análise sobre esse fundo e ver como é que esse fundo ele funciona e ver se realmente vale a pena investir nele. Como já mencionado, no momento ele está custando aqui R$ 8,15, então tirando como base esse valor, ele passará a custar R$ 8,81. Lembrando, pessoal, também que o desdobramento ele não interfere na qualidade do fundo. A diferença é que ele vai ficar num valor mais acessível e automaticamente ele vai ter uma maior liquidez. A diferença vai ser somente essa. Atualmente ele está aqui com o dividend yield de 11,53%, um bom dividend yield. Nos últimos 12 meses, por cada cota não acumulada em dividendos, ele pagou aqui R$ 10,22. E ele é um fundo que nos últimos 12 meses praticamente não saiu do seu lugar, né? Então mostra assim que ele tem pouca oscilação nos seus preços, o que de certa maneira é positivo, né? Já que o fundo ele não oscila bastante. Aqui podemos ver o seu histórico dos últimos 12 meses, pegar um gráfico aqui maior também. Nos últimos 5 anos, ele teve uma queda, bastante acentuada, estava lá na faixa dos R$ 105 e agora aos pouquinhos ele vem se recuperando, então ele tem muito que subir ainda. Descendo aqui podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 90,39, mas como vimos lá em cima, ele está custando R$ 88,15, então ele está abaixo do que seria o seu preço justo. O seu preço PVP está de 0,98, então ele está assim, com 2% de desconto. Então no momento ele está bastante interessante, já que ele não está sendo negociado acima do seu preço justo. Eu sempre falo que o recomendado é nunca comprar fundos imobiliários de papel acima do seu valor patrimonial. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 1,2 bilhão de reais, conta com um pouco mais de 41 milhões em caixa, chegando próximo aos 108 mil cotistas, uma boa liquidez média diária de 2,5 milhões de reais. Seu último rendimento pago foi de 75 centavos por cada cota. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês, então no dia de hoje ele vai anunciar seus rendimentos para o próximo mês de novembro. E aqui embaixo vocês podem ver o seu histórico de pagamentos em dividendos, pelo menos nos últimos 5 anos. Podemos ver que ele vem diminuindo seus rendimentos. Por ser um fundo de papel, sempre tem essas oscilações, então sua rentabilidade depende muito dos seus indexadores. Por essas quedas aqui que ele teve nos seus dividendos no final de 2022 e agora em meados de 2023, então provavelmente a sua rentabilidade depende muito do índice IPCA. Mas lá no relatório gerencial nós vamos conferir um pouco mais. Então agora estou aqui no seu último relatório gerencial, que é do mês de setembro. Podemos ver qual é o objetivo desse fundo. A gestora menciona que é investir em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, e em cotas de outros fundos imobiliários. Aqui podemos ver que era um fundo que teve início lá no mês de outubro de 2020, então faz aí 3 anos de existência. Ele tem aqui uma taxa de administração de 1,20% ao ano, e ele não cobra taxa de performance. E a sua gestora é a Kinea, atualmente uma das melhores e principais gestoras de fundos imobiliários. Aqui ele menciona algumas movimentações que ele realizou no mês de setembro. Ele fala aqui que realizou novos investimentos de 20,1 milhões de reais nesses 2 CRIs aqui,
Aqui embaixo vocês podem ver quem é o devedor desses CRIs, qual foi o valor investido em cada um deles, a taxa junto com o seu indexador. Aqui ele faz uma descrição dessa operação e também as garantias que foram dadas por seus devedores caso eles não paguem mensalmente os juros e a correção monetária para o KNSC11. Aqui podemos ver o seguinte, pessoal, praticamente todo o seu patrimônio está investido nos CRIs, que são nos certificados de recebíveis imobiliários. Podemos ver que sua maior posição atualmente está nos CRIs indexados ao índice IPCA, com uma taxa fixa aqui de 8,19%, o que é uma boa taxa, considerado de ativos seguros até ativos moderados, e ele tem uma menor exposição aqui de 43% dos seus CRIs indexados ao índice CDI, com uma taxa média aqui de 3,63%, o que é relativamente uma taxa segura, considerada assim de ativos high grade. Então podemos considerar o KNSC11 como um ativo relativamente seguro, até no máximo ali moderado. Como eu havia mencionado, aquelas baixas nos seus dividendos foi correspondente ao IPCA, que nos últimos meses não veio muito bom. Então, já que sua maior exposição dos seus CRIs está diante do índice IPCA, então por isso que ele teve uma receita um pouco menor e acabou assim diminuindo os seus dividendos. Aqui nós podemos ver a sua alocação por setor, no caso, qual o setor de atuação dos seus principais devedores. Se destaca aqui empresas do setor residencial e empresas do setor de escritórios e também de logística. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, nós podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de setembro. Então podemos ver o seguinte: no mês de setembro ele teve uma receita aqui de 10,7 milhões de reais somente dos seus CRIs, os juros e a correção monetária que seus devedores pagam. Ele também recebeu aqui dos seus fundos imobiliários, que atualmente ele tem uma pequena posição, aproximadamente aqui 0,1, o que corresponde aqui a aproximadamente 100 mil reais, né? Ele não especifica aqui exatamente. Podemos ver também que ele teve um resultado, instrumento de caixa de aproximadamente 300 mil reais. Ele teve despesas que somou o valor de 1,3 milhões de reais. Então, no final, ele teve assim um resultado líquido de 9,9 milhões de reais. Então, podemos ver que o resultado dele de setembro foi bem menor do que nos meses anteriores aqui, ó, que ele teve uma receita muito maior. Isso porque, como eu falei, o índice PCA veio bastante positivo, então isso ajudou bastante na receita do fundo. Então, dessa maneira, ele teve essa receita de 9,9 milhões de reais e distribuiu 10 milhões de reais. Aí talvez você se questione, sim, Lucas, mas como é que ele está distribuindo o valor que ele não conseguiu gerar? Se pegarmos os meses anteriores aqui, pessoal, pelo menos aqui do mês de março de 2023 até o mês de julho desse ano de 2023, podemos ver que esses daqui foram seu resultado gerado e aqui embaixo foram seus resultados distribuídos. Então podemos ver que durante esses 5 meses ele gerou uma receita bem superior do que o valor que ele realmente distribuiu. Somente nesses últimos 2 meses, que foi aqui no mês de agosto, que ele gerou uma receita um pouco menor, e agora no mês de setembro, que ele também gerou uma receita um pouco menor, mas durante esses meses que ele realizou uma receita bem maior do que o valor que ele realmente distribuiu, então ele usou ali para fazer um caixa, né, fazer assim uma reserva acumulada. Então ele usou essa reserva acumulada para poder manter os seus dividendos aqui. Mesmo assim, ele ainda tem aqui uma reserva acumulada não distribuída de 50 centavos por cada cota. Então ele é um fundo que pode aí passar tranquilamente por essa fase ruim do índice IPCA. Já que a expectativa nos próximos meses é do IPCA ele subir, então é muito provável que os dividendos do KNSC11, se o IPCA ele realmente vier mais positivo do que o esperado, que seus rendimentos realmente subam. Aqui podemos ver todos os CRIs que atualmente o KNSC11 ele tem. Primeiramente ele seleciona aqui todos os que estão indexados ao índice IPCA. Então se descermos aqui, podemos ver que ele tem 42 CRIs indexados ao índice IPCA. E se descermos mais um pouco aqui, podemos ver o restante que está indexados ao índice CDI. No total, somando todos os seus CRIs, ele tem aqui 73 CRIs. Ele tem aqui também 2 fundos imobiliários e o restante aqui em caixa, disponível para futuros investimentos. Um ponto que eu quero destacar para vocês dos CRIs atuais do KNSC11 é com respeito aqui à sua porcentagem investida em cada um desses devedores, no caso o seu PL, seu patrimônio líquido. Podemos ver aqui que os que estão indexados ao índice IPCA, ele tem somente um que está com um pouco mais exposto, de 5,3% do seu PL investido nesse ativo. O ideal sempre menciona que é 5% ou próximo de 5%, porque dessa maneira você consegue diversificar os seus ativos, trazendo assim uma maior segurança. E mesmo que ele tenha essa exposição um pouquinho maior do que o ideal, podemos ver aqui que ele é um ativo considerado seguro, já que ele está indexado
ao índice IPCA com uma taxa aqui de 7,40%. Então, dificilmente esse devedor aqui, o Infinity, ele vai dar algum calote no KNSC11. Isso não quer dizer que não possa acontecer, tudo é possível. Porém, é pouco provável que isso realmente venha a acontecer. E se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que os que estão indexados ao índice CDI, ele tem aqui exposição um pouco maior a esses dois primeiros aqui, um com 7,9 e o outro com 6,5. Mas se levarmos em consideração também os seus indexadores e a sua taxa fixa, são considerados também ativos relativamente seguros. Mas todo o restante está aqui abaixo de 5%. Então podemos ver que dos 73 CRIs que atualmente o KNSC11 ele tem, somente 2 a 3 deles está com uma exposição um pouquinho maior do que o ideal. Então mostra que o fundo ele se preocupa bastante em diversificar os seus investimentos, minimizando assim eventuais riscos. E aqui embaixo, pessoal, vocês podem conferir sobre cada um dos CRIs e dos devedores que atualmente o KNSC11 ele tem. Ele vai falar aqui quem são os devedores, vai fazer uma descrição da operação de cada um desses CRIs, as garantias que foram dadas por cada um desses devedores e o vencimento desses contratos. Mas aqui embaixo tem um quadro bastante interessante que a própria gestora Kinea ela fez, mostrando quais os riscos dos fundos imobiliários que atualmente ela tem. Então ela listou aqui todos os fundos que atualmente ela tem e ela fala qual é o risco de cada um deles. Por exemplo, os mais seguros fundos da Kinea são o KNCR11, que é um ativo de baixo risco, KNIP11, que também é considerado um ativo de baixo risco. Se observarmos aqui o KNSC11, a própria gestora Kinea colocou ele como risco moderado. Não é considerado de menor risco, porém também não é considerado de maior risco. Então, geralmente esse tipo de ativo, ele traz uma maior rentabilidade, diferente dos fundos high grade, porém ele também não é tão arriscado a ponto de ser considerado um fundo high yield. Então ele traz uma boa rentabilidade com uma certa medida de segurança. Então, pessoal, esse é o novo fundo da Kinea de base 10. É um fundo que já existe aí há aproximadamente 3 anos, porém houve um desdobramento dele. E a partir da próxima segunda-feira você terá aí mais uma boa opção, uma excelente opção de fundo imobiliário de base 10 para poder investir. Como eu mencionei, atualmente já temos bons fundos imobiliários de base 10 de papel, né? O BTCI11, o MXRF11, o VGHF11, e agora teremos mais uma excelente opção de uma excelente gestora, considerada aí por muitos uma das melhores atualmente. Deixe aí no comentário sua opinião. Deixe aí nos comentários sua opinião. Vale a pena ou não investir no KNSC11? Você pretende investir nele? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.